mais um programa em Tom de Conversa. O nosso programa de hoje é um programa, para mim, pessoalmente, muito especial. Muito especial porque eu vou entrevistar uma das pessoas que eu mais admiro, que é o Dr. Gilton Garcia. Eu conheci o Dr. Gilton Garcia, ele ainda menino, com 21 anos, fazendo campanha para deputado estadual, foi eleito e aí começou uma longa vida pública. Dr. Gilton foi deputado federal, deputado estadual, governador do Amapá, procurador do Tribunal de Contas, é professor aposentado da Universidade Federal de Sergipe. Dr. Gilton tem advogado militante ainda, e vem de uma família fantástica, que é a família Garcia. Dr. Gilton veio ao Tribunal de Contas, não apenas para gravar essa entrevista, mas para acompanhar o lançamento do livro Luiz Garcia, Gilton Garcia, Garcia Neto, governadores em 3 estados do Brasil, do Dr. José Anderson Nascimento. E, claro, ele é um dos homenageados, ou foi um dos homenageados, e também filho de Luiz Garcia e sobrinho de Garcia Neto. É verdade. E o Dr. Gilton está aqui comigo para falar sobre isso. Dr. Gilton, é uma alegria muito grande eu falar com o senhor que eu conheci menino, fazendo campanha para deputado estadual, um garoto que ainda estava na faculdade, né, doutor Gilton? É verdade. Eu ainda estava cursando. Sei. A faculdade de Direito? O curso de Direito, na faculdade que era na Rua da Frente, né? Na Ivo do Prado. E estava no 4º ano, se não me engano. Era seriado aquele tempo. Era, primeiro ano, segundo ano. Até o 5º. Tinha que passar no vestibular, evidentemente. Eu tinha sido promotor substituto. Sim. Fui promotor em Propriar. Morei em Propriar quase um ano lá no Hotel Flora Elisa, do senhor Paminondas. Depois Maruim. E fui transferido também para Japaratuba. As 3 comarcas. Certo. E nessa época eu comecei a movimentar. Meu pai era governador do estado, foi em 62. Meu pai foi candidato a senador e eu fui candidato a deputado estadual. Certo. O senhor se elegeu? Eu me elegi, ele não se elegeu. Mas foi uma vitória, assim, muito apertada, porque eu era, assim, mais ou menos desconhecido, né? Claro, um menino. Um menino tal da faculdade. Ainda jogava bola? Mas graças a Deus, Deus me deu força e para que eu pudesse estudar e me preparar para enfrentar os desafios que a vida me pôs à frente. Quer dizer, a sua profissão não é político, o senhor sempre foi advogado. Toda a vida. Fui até presidente da OAB 2 mandatos. Eleito por 2 mandatos. Aqui, 74 a 78. Certo. Fui presidente da OAB. Sou um dos mais antigos hoje. Meu número é 320, a inscrição. E nós estamos com mais de 10 mil advogados aí inscritos já, entendeu? Então, eu tive uma vida muito assim, muito metódica, entendeu? Procurando sempre alcançar os objetivos a que me tracei. E me mirando na figura do meu pai, Luiz Garcia. Luiz Garcia. Doutor Luiz Garcia, ele foi deputado federal antes de ser governador e depois, né? Ele foi estadual primeiro. Primeiro estadual. Em 1934, na Constituinte. Getúlio tinha dado o golpe de 30, Sim. Em 34 ele abriu. Quando ele abriu em 34, ele mandou fazer eleição nos estados. E essa Constituinte vem por causa da Revolução 34, 32? Ela vem por causa da Revolução Paulista de 32? É um reflexo. É um reflexo. E seu pai, doutor Luiz, foi Constituinte? Foi Constituinte de 34. Aí Getúlio veio e fechou em 37. Certo. Teve outro golpe e ficou até 45. Certo. Só com a guerra que veio, a Segunda Guerra Mundial, e ele se aliou aos Estados Unidos. Houve uma pressão para a democracia voltar a imperar no Brasil e o Getúlio Vargas permitiu que se fizesse eleição e elegeu o general Eurico Gaspar Dutra como presidente. O doutor Luiz Garcia, ele foi o candidato do doutor Leandro Maciel? Foi. Ele foi antes, ele foi em 47 logo. Quando houve a reabertura, meu pai era advogado, era um profissional liberal. Não, eu digo o governador. Não, o governador. Foi o governador antes. Ah, também foi candidato antes? Foi, né? 47. Quando abriu, aí o PSD-PR, que era uma coligação, lançou o doutor José Hollenberg Leite. Certo. E meu pai foi candidato pela UDN. Isso. Que era Leandro Maciel, Pedro Denise Doutor Luiz sempre foi udenista, né? Eribaldo, toda a vida. Eribaldo Vieira e muitos outros aí. Eu sei que nessa eleição o vitorioso foi José Hollenberg Leite. Certo. O garoto também ainda, né? Hein? Era garoto, doutor Leite. Era moço. Garoto não, tinha 30 e poucos anos, né? Acho que não chegava a 30 não, porque reformaram a Constituição para ele assumir o governo. Mas é isso mesmo. E aí meu pai perdeu essa eleição em 47, em 50 ele se candidatou a deputado. Ele foi deputado na legislatura de 50 e foi na seguinte, 54. Certo. Quando foi 58,
Aí Leandro Maciel escolheu ele como Porque candidato. Leandro foi governador de 54 e 58. Foi, exatamente. Aí escolheu ele como candidato a governador. Certo. E o opositor dele foi o mesmo doutor José Hollenberg Leite. Certo. Que dessa vez perdeu para ele. Perdeu. Eu me lembro que nós nos encontramos no iate, uma vez eu estava com meu pai, doutor José Hollenberg, assim. Aí se cumprimentaram, que eles eram homens cordiais e educados. Tanto o doutor Luiz quanto o doutor Zé Leite. Ninguém podia falar deles. Aí eles se cumprimentaram, meu pai disse, ó Zé, dessa vez você vai perder. E realmente aconteceu isso. Ele perdeu a eleição. Aí depois que o doutor Luiz deixou de ser governador, voltou a ser deputado. Ele foi candidato a senador. A senador perdeu. E o senhor ganhou. Foi. Aí quando foi quando foi em 70, não. Não, doutor Luiz foi, foi não. 62. Foi 4 anos depois. 66. Foi 4 anos depois. Pronto, foi. Então, 62 foi quando ele perdeu. 66, 1966, ele foi candidato a deputado federal. Porque ele perdeu. Doutor Leandro se candidatou a governador. Seixas Dóris ganhou do doutor Leandro. Exatamente. Nesse ano, doutor Luiz não podia se candidatou porque ele era governador. Depois é que ele se candidatou a deputado federal. Pronto. Aí foi mais algumas vezes, foi mais 2 vezes deputado federal. Ele foi deputado federal em 66. Sim. 70 e 74. Pronto. Agora, 2 antes e 3 depois. Pronto. Agora me fala um pouco de Garcia Neto, né? Porque Sergipe conhece pouco Garcia Neto. José Garcia Neto é o mais moço dos 5 irmãos. Certo. Era José Garcia Neto, Carlos Garcia, Antônio Garcia Filho, Luiz Garcia e Robério Garcia. Pronto, ó. Robério. Esses 5. Nós vamos falar com o livro daqui a pouco. Robério. Ajudou a criar os irmãos, né? Porque o seu avô morreu cedo, né? Muito cedo, né? Ajudou a criar os irmãos. Foi um grande desportista. Eu até hoje sou admirador de Robério. Fundou todo o futebol profissional para Sergipe. Porque criou a federação. A federação. Futebol, foi presidente do Sergipe, trouxe o Santos. Então, Robério é uma figura admiradíssima de todos aqui. Era comunista assumido. Deu trabalho ao doutor Luiz. Agora, Antônio Garcia, seu tio, foi quem convenceu o doutor Luiz a fazer a faculdade de medicina em Sergipe. Porque era médico e tinha 2 opções. Sim. A universidade só seria criada se tivesse uma faculdade de ciências exatas. Certo. Então, as opções que o Ministério da Educação deu foi ou cria a faculdade de engenharia ou cria de medicina. Sei. Como meu tio era médico, o Antônio Garcia era médico, e era secretário da Educação, meu pai, tinha ligação com Augusto Leite, com Benjamin Carvalho, com Lauro Porto. Grandes médicos. Com grandes médicos de Sergipe, repare bem. Então, essa ideia da Faculdade de Medicina já vinha anteriormente, que não vingou. Mas agora, com meu tio na secretaria, ele reuniu o pessoal e criou a faculdade. A Faculdade de Direito não foi o doutor Luiz que criou? Não, já veio antes. A Faculdade de Direito veio em 1950. Pronto. Só que aí doutor Luiz faz uma revolução como governador aqui no estado, né? Verdade. A gente não tinha um hotel, que aliás é uma história muito interessante desse Hotel Palace que ele fez, né? Me conta um pouquinho sobre essa história, doutor Gilton. O pai era governador e chegou aqui o Antônio Hermílio de Moraes, o velho. Dono da Votorantim, né? Dono da Votorantim. O velho, não é o filho, não. Sei. O velho. E chegou aqui e tal para bater a pedra fundamental da fábrica, que era bater a pedra. No Acre, na Rua Acre, né? Aqui no Siqueira Campos. Depois foi mudado. Mas foi no Siqueira Campos inicialmente. E ele chegou lá numa audiência com meu pai e disse, governador, eu não vou voltar a Sergipe mais, porque estou num hotel que o banheiro é lá no fundo. O pessoal todo com a escova de dente aqui, com a toalha, com um banheiro só, eu não venho mais. Aí o pai disse a ele, olha, eu vou lhe prometer uma coisa, na sua volta, no seu retorno, quando for inaugurado o hotel, quando eu vou inaugurar o hotel antes do senhor fazer a fábrica. O senhor já veio inaugurar a fábrica, vai se hospedar no hotel. Foi. E assim aconteceu. Aí reuniu o hotel, os comerciantes, os empresários, mas nenhum deles quis arriscar construir o hotel. O governo construiu. Aí o governo construiu, vendeu as salas embaixo, lembra? Lembro. As salas e tal. Lojas. Foi Ótica lojas. Santa Luzia. Era. Hoje eu passo por lá, fico envergonhado. Envergonhado. Lamentável. Lamentável isso aí. E outra, mas é isso. Além dessas grandes obras, também teve a rodoviária, que a rodoviária do passado era embaixo de uns pés de figos ali na rua da frente, né, doutor? O papai diz, eu não posso fazer uma casa para cada um, aí fiz uma casa grande, onde abriga a todos. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre Garcia Neto, seu tio. Garcia Neto formou-se em engenharia na Bahia. Sim. Entendeu? E formado, tinha uma firma lá, chamada Galvão Bueno. Sei. Contratou ele para fazer umas obras em Cuiabá. Veja o que é o destino. Era engenheiro? Era engenheiro civil. Ele aí foi para Cuiabá. Cuiabá em 1948, 50, não tinha nada. Era uma cidadezinha bem pobre e tal. Lá no centro-oeste,
Ele foi para lá e passou uns anos, fez as obras, ficou com um conceito de engenheiro muito bom, muito bom. E o que aconteceu? Quando chegou em 1947, na redemocratização, ou 1950, não me lembro bem, ele se candidatou e foi eleito prefeito de Cuiabá. Não foi só governador? Não, deixa eu lhe contar, ele foi prefeito de Cuiabá. Casou-se com a cuiabana, reparem, lá com a família de lá. Aí se tornou um homem local, praticamente. Depois disso, ele foi eleito deputado federal. Tem mais história do que o que a gente sabe. 2 vezes deputado federal. Foi vice-governador do então governador Fernando Corrêa da Costa. Quando ele veio trabalhar aqui em Aracaju. Ele veio com meu pai chamou ele veio. Foi ele quem fez a estação rodoviária aqui. É mais história do que o que a gente imagina. Ele pegou o serviço de água e esgoto e transformou no DESO. Doutor Gilton, tudo isso, antes que eu quero depois falar sobre isso, tudo isso está nesse livro aqui que o doutor Zé Antes Nascimento lançou no Tribunal de Contas. Né? Exato, tudo isso, quer dizer, eu acho que o doutor Zé Antes foi muito feliz, o senhor não acha? Foi. Eu acho que ele está contando uma história que é uma história que se refere a 3 estados do Brasil. Sim. E ele fez uma pesquisa muito rica. E esse livro vai servir de incentivo para que outros historiadores também se mirem nele e façam seus estudos e contribuam para a historiografia do Brasil. Estado, inclusive, agora vem Gilton Garcia, que o Amapá, que hoje é Estado, ele passou de território para Estado através do governador Gilton Garcia, o primeiro governador do Amapá. Foi. É verdade, porque a Constituição previa que em 10 anos todos os territórios de então, que eram 3, era Roraima, Amapá e outro. O Acre já era. Rondônia. Rondônia, exatamente. Eles se transformaram em Estado. E foram transformados em Estado. E nós fizemos um trabalho lá realmente que até hoje é reconhecido. Porque criamos o Zerão. O Zerão é um estádio de futebol no Marco Zero. O Zico esteve aqui, eu levei para ele uma fotografia. Da inauguração. Da inauguração, ele baixando a bandeira lá, o estádio cheio, 15 mil pessoas dentro do estádio. Ele com o Fernando Collor, que era presidente. Isso. Quer dizer, não foi só o Zerão que o senhor, enquanto governador, fez. Levei também a universidade para lá. Tribunal de Contas. Foi. Tribunal de Contas foi depois. Eu fiz o prédio. Sim. O prédio Tribunal de Justiça e de Contas, entendeu? Certo. Veja bem. O senhor deixou encaminhado. Encaminhado. Agora, a universidade, não. A universidade, o ministro, o Chiarelli era ministro da Educação, ele foi a Macapá, eu recebi o ministro lá e tratamos da universidade. Ele ficou em dúvida no começo, ele disse, vai ter uma burocracia muito grande. O senhor está aqui só 7 meses, não vai dar tempo. Eu digo, dá tempo, porque é a determinação do presidente Fernando Collor. Ele quer que crie a universidade. Porque os alunos daqui não têm onde estudar. Universidade Federal do Amapá. Aqui era um campus avançado de Belém. E o pessoal enfrentava 20 horas de barco para ir toda semana para lá. E às vezes o barco virava, às vezes tem acidente, todo mundo em rede. Era uma coisa horrível. Foi uma festa em dezembro, antes de eu sair. Fiz o primeiro vestibular. Lá para... Tinham 4 ou 5 cursos já instalados. Até a própria Polícia Militar, o senhor deu uma grande reforçada na Polícia Militar. Foi, verdade. Levou o Gessélio, me parece que foi o primeiro comandante, né? Coronel Gessélio. O Coronel Gessélio era daqui, eu já encontrei ele lá. Já encontrou lá? Coronel. Foi. Ele e o Coronel Luiz Azevedo. Sei. Carlos Azevedo também, outro coronel daqui. E o senhor, então, fez Gessélio comandante? Eu perguntei, quem na polícia são os mais antigos? Eles são os 2 sergipanos. Eu digo, traga para cá. Aí botei um no comando da polícia, o Gessélio, e o outro como chefe do gabinete militar. Foi isso. Doutor Gilton, é uma história que eu soube que quando o senhor nasceu, parece que sua avó, sua tia, não sei, que disse, esse menino vai governar um estado. Tem alguma coisa parecida com isso? Isso é lenda, né? É lenda. Não tem quando o doutor Luiz Gilton nasceu, a tia disse, não, esse menino vai governar um estado. São as lendas, os mitos que se criam, né? Mas veja bem, mas de qualquer maneira, é uma honra para mim, para minha família, né? A gente ter podido contribuir com 3 governadores. 3 governadores. Em 3 estados diferentes. Não é que pai herdou de filho e filho herdou de pai, não. Não é pelo poderio econômico, não. Nem o poderio político. Porque o doutor Luiz nunca foi um homem rico. Não, então, é isso que eu digo, não é por isso. Nós fomos o destino nos levou a governar 3 estados diferentes, em 3 regiões diferentes. Luiz Garcia, Sergipe no Nordeste. José Garcia Neto, Cuiabá, Mato Grosso, que era um só, no Centro-Oeste.
e eu no Nordeste, e eu no Norte do país, no Amapá. Você imagine que quando o Zé Garcia Neto foi governador, em 74, o estado do Mato Grosso era um só. Não era Mato Grosso do Norte, era só Mato Grosso. Era 1.200.000 quilômetros quadrados. Isso englobava o quê? 7 países da Europa juntos. Num país com 6.500.000 era um sexto. Junto. Aí. Era um sexto do Brasil. Então. Aí o Mato Grosso englobava a Bélgica, Inglaterra, França, Suíça, e tem outros, são e 5. Com extremamente menos recursos do que esses países. Porra, é lógico. Entendeu? Então ele enfrentou um grande desafio. Grande desafio, né? E o Anderson, ele detalha tudo isso aqui nesse livro. Foi ótimo. Quer dizer, aí, doutor Gilton, o senhor, graças a Deus, está vivo e bem vivo para poder ver isso. Ver não, e promover essas coisas. Porque senão, repare bem, as gerações futuras não vão ter conhecimento. Não vão ter conhecimento, né? E, doutor Anderson, que é presidente da Academia Sergipana de Letras, o senhor que também é acadêmico, né? O senhor que também é acadêmico. Quer dizer, há 20 anos. Há 20 anos, poder ver isso de perto da sua família, Dona Maria Helena, seus filhos, seus netos, o senhor já é bisavô, né? 2 bisnetos. É bispo. Já... 2 bisnetos. Quer dizer, o senhor começa aquela história como menino e outra, como eu disse agora, o doutor Luiz não era um homem rico, o doutor Luiz sempre viveu do trabalho era homem da classe média, um advogado. Morava num apartamento popular, simples, simples, na Rua da Frente. Né? O senhor também sempre viveu do seu trabalho. Portão do Mar. Portão do Mar. O senhor viveu sempre do seu meu trabalho. Meu pai nunca foi investidor, meu pai sempre era um homem que vivia com o que tinha. Com o que tinha. Ele não era. Os apartamentos que ele comprou, um no Rio de Janeiro, foi através da Caixa Econômica. Da Caixa Financiado. Financiado, exatamente. O homem que foi governador de um estado, deputado federal 6 vezes, 5 vezes. Né? Foi presidente da Companhia de Transporte Coletivo no Rio de Janeiro, então, no governo do Lacerda. Ele foi deputado quando o Rio de Janeiro ainda era capital federal. Foi. O primeiro mandato foi. Primeiro mandato quando era capital federal. Então, o senhor herdou tudo isso, né, dele. E outra, a família Garcia, de José Garcia, ele deixou grandes herdeiros, né? José Garcia era muito ligado ao doutor Osório. Meu irmão paterno, E seu colega na OAB? Na OAB foi tesoureiro meu, depois presidente. Fiz ele presidente. E grande homem, viu, o doutor Osório. Doutor Osório foi. Até hoje recebe homenagens. Isso realmente é emocionante, né? E deixou o Osaurinho aí, que é o filho dele. Que é o filho dele recentemente. Embaixador aposentado. Recentemente. Para que nós estamos vivendo muito, né? Graças vendo a Deus. A pessoa nascer e se aposentar depois. Né? Agora, eu queria fazer o seguinte. No momento em que se falou em lançar esse livro, quando chegou às mãos do senhor, o que é que o cidadão Gilton Garcia sentiu? Senti muita alegria. Muita honra, muita alegria. Porque aí ele vai resgatar uma história que é uma história escrita, não é verbal, não é história oral. História escrita e que revela o trabalho que nós tivemos, não é, nos 3 estados. Trabalho que foi desenvolvido pensando na população mais pobre, nos homens que não tinham condições, fazendo centro de reabilitação, como meu pai fez aqui, meu tio fez um também em Cuiabá, pensando em dar... Porque aquele tempo, em 1960, veja bem, pouca gente tinha carro. Claro. Pouca gente. Todo mundo andava de ônibus, não é? Me lembro da Bonfim, de Zé Laura, aqui era um estouro de cada ônibus lindo. Lá na rodoviária, meu pai fez uma rodoviária com restaurante, com barbearia, com tudo, lindo. E agora o governador Belivaldo Chagas está reformando, investindo, parece que 8 milhões lá. A rodoviária aqui, com muita justiça, recebe o nome do doutor Luiz. E ele vai reinaugurar essa aeroporto também, né? O aeroporto. O aeroporto não tem o nome, não. Mas ele fez o aeroporto. O aeroporto Santa Maria, porque antes era no Matadouro. Ele transferiu para lá. Agora, para que a gente possa terminar isso aqui, o senhor disse que era somente 10 minutos. 10 minutos não tem como, não. Isso teria que ser mais 2 horas. Me conta um pouco do Gilton jogador, porque Delmar, que foi zagueiro do Sergipe, me disse, eu joguei com o Gilton na seleção sergipana de estudantes. Me conta um pouco sobre isso. Seleção universitária. Universitária. Foi. Nossa, teve um campeonato em Niterói. Em Niterói. E formamos uma seleção aqui, universitária, e fomos para lá. O senhor era 4 zagueiro. Centerfor. Centerhalf. Era eu. Era quem tinha mais? Tinha Casales. Que era engenheiro químico. Raimundinho. Tinha uma série de... Eu não sei se era Gilton, goleiro, não tenho certeza não. E aí o Delmar disse, eu não era estudante universitário, mas eu me tornei na hora estudante universitário de Direito. Para ir ajudar a gente. Para representar a Sergipe. Delmar era um jogador muito Aí bom. Eu disse assim, mas doutor Gilton jogava algum... Pô, era bom de bola, zagueiro viril, chegava junto.
Doutor Gilton, tá olha... Foi um prazer grande, viu? Eu ali agradeço muito por senhor vir falar com a gente sobre isso. Parabéns ao doutor Anderson, parabéns à família Garcia, que teve como líder, como patriarca, José Garcia, né? José Garcia, pai do doutor Luiz, pai desses filhos todos. Antônio Garcia. Antônio Garcia. Antônio Garcia, sobrinho, que era o meu avô. Agora, exatamente. Aí eu pergunto ao senhor o seguinte, a gente já disse que vai terminar mais outra. Quantas jovens se formaram depois da faculdade de medicina? Quantos jovens médicos, que hoje são grandes médicos, formaram pela faculdade de medicina de Sergipe? Já temos 112 turmas. 112 turmas. Graças ao doutor Antônio Garcia e ao doutor Luiz Garcia. Ele era médico e entusiasta. Muito obrigado. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, viu? Pois é, gente, nós terminamos esse Em Tom de Conversa de hoje com muita alegria, porque nós resgatamos um pouco a história do Estado. Conheça mais um pouco da história de Sergipe adquirindo esse livro. Foi um grande prazer. Até a próxima.